Oi, voltei, gente! Finalmente voltei para o canal do YouTube. Eu estou muito feliz de voltar para cá, de voltar a produzir conteúdos aqui para vocês. E o primeiro conteúdo que eu vou trazer para reinaugurar aqui o canal é como escolher uma assessoria para cuidar do seu processo de cidadania italiano-portuguesa. Você não sabe como escolher a assessoria correta, quais informações você deve verificar junto com a empresa que irá te auxiliar nessa jornada? Então fica aqui nesse vídeo, pega seu cafezinho e me acompanha até o final. Trazer para vocês 5 características que eu considero serem importantes para que você analise na hora de contratar uma assessoria que dará andamento no seu processo de cidadania italiana ou portuguesa. A primeira delas é: quais são os serviços prestados por essa assessoria no contrato, né, durante a contratação? Por quê? O processo de nacionalidade, tanto italiana quanto portuguesa, ele tem muita burocracia e inúmeras situações a serem enfrentadas até que você consiga chegar na etapa de emitir o seu passaporte europeu. Então, você precisa deixar muito bem alinhado a sua expectativa com a prestação de serviço dessa assessoria para saber se a prestação de serviço irá suprir as suas expectativas. Então, exemplo, vou citar o exemplo da cidadania italiana aqui. Com a cidadania italiana, nós precisamos emitir a certidão na Itália, emitir as certidões no Brasil, tradução juramentada para o italiano, apostila diária da documentação, análise para ver se vai ser necessário retificar alguma informação ou não, precisa analisar se o requerente é divorciado, se o divórcio foi judicial ou extrajudicial, quem que fará a emissão dessas documentações. Então, tudo isso precisa estar alinhado com a assessoria que você irá contratar. Essa assessoria cuidará da montagem de pasta ou não? Essa assessoria cuidará apenas do processo judicial? A transcrição depois do processo será efetivada por eles? A inscrição AIRE vai ser realizada por eles ou por vocês? Então, é importante deixar alinhado exatamente todas as etapas do processo e o que será feito por eles e o que será feito por você. Tá? A mesma coisa com a nacionalidade portuguesa. Quem vai fazer a emissão da documentação, a análise, a apostila de A, encaminhamento para conservatória, as transcrições do Estado Civil, se for casado, homologação de sentença de divórcio, quem ficará responsável por tudo isso? Por que eu acredito ser muito importante deixar toda essa expectativa de serviços que serão prestados alinhado? Porque eu já vi muitas pessoas que ficam procurando apenas preço, né? Quer pagar mais barato. Só que aí acaba contratando um valor que seja mais barato e que não irá suprir as suas necessidades e a sua expectativa. Então, é muito importante analisar quais serviços serão prestados pela assessoria que você irá contratar. Se eles irão cuidar do seu processo do início ao fim, ou se você terá que atuar de alguma forma aí no meio do processo. A característica número 2, que eu acredito ser importante ser analisado, é verificar se essa assessoria que você irá contratar possui algum jurídico interno. Por quê? Durante o processo, tanto de cidadania italiana quanto de cidadania portuguesa, pode existir a possibilidade a necessidade, na verdade, de retificar alguma documentação. Então, eu, Marina, eu sou advogada, então talvez por isso eu tenha esse pensamento, mas é um pensamento que eu transmito para todos os meus clientes, e eu acredito que o ideal é que um advogado dê andamento nas certificações, por mais que elas sejam administrativas, porque nada melhor do que alguém que estudou aí pelo menos 5 anos da vida dele como fundamentar uma petição, quais são os artigos da lei que fundamentam essa petição, que tem um embasamento para que faça as solicitações. Então, se a assessoria que você contratar não tiver um advogado que possa lhe auxiliar, você ainda terá a despesa de honorários de um outro escritório para dar andamento nessas certificações. Outro ponto importante, com a nacionalidade italiana, quando o requerente ele é divorciado e ele se divorciou pela via judicial, nós precisamos apresentar alguns documentos desse processo de divórcio judicial. E para ter acesso a esse processo de divórcio, você precisa de um advogado. E esse advogado precisará peticionar no processo, para se habilitar nesse processo, para ter acesso a esse processo, para aí sim emitir essa documentação. Então, a segunda característica que eu acredito ser muito importante é contratar uma assessoria que tenha um jurídico interno e que possa prestar esse serviço, caso seja necessário para a sua pasta. Aqui, como eu disse, eu sou advogada, tanto no Brasil quanto em Portugal. E quando os clientes nos contratam, nós já deixamos todos esses serviços inclusos durante a contratação. Então, o cliente realmente não tem que se preocupar com qualquer questão jurídica que aconteça no meio do caminho, pois nós seremos os responsáveis para resolver todos os problemas. A terceira característica que eu acredito ser muito importante é a transparência. Por quê? Já fiz diversos orçamentos com muitas empresas que não passam valores referente à montagem de pasta. Então acaba ficando no escuro, o cliente acaba ficando no escuro, o quanto ele irá investir nessa etapa tão importante que é a etapa de montagem de pasta de documentos, que é a emissão da documentação que irá comprovar o seu direito para o juiz italiano ou para a conservatória portuguesa de que você tem direito à nacionalidade europeia. Então, acaba ficando um pouco obscuro
quanto que o cliente irá investir nessa etapa. Ele não sabe quantas documentações serão necessárias, né, serem emitidas, traduzidas e apostiladas. Então, eu também acredito ser uma característica fundamental que o orçamento seja claro e transparente e que esse orçamento faça o apontamento de todas as certidões que você precisará emitir, bem como o valor que será investido com a emissão, tradução e apostila diária de todos esses documentos, incluindo a certidão italiana. A quarta característica que eu acredito ser fundamental durante a contratação de um serviço, né, de assessoria de cidadania europeia é a confiabilidade dessa empresa. Você procurou essa empresa pela internet? Quais são as avaliações dessa empresa? Olhou o Google, né, a avaliação do Google, olhou o Instagram, olhou o site dessa empresa? Essa empresa veio de indicação de algum familiar, de algum amigo seu que teve uma boa experiência? Por que é importante essa indicação, essa confiança? Porque o processo de nacionalidade europeia, ele é um processo longo. Ele é um processo em que você terá contato com essa empresa por 2, 3, 4 anos da sua vida. Além de que é um processo em que você realiza, né, a reconexão com a sua história familiar, você entende um pouco mais da sua história, dos seus antepassados, por onde eles passaram aqui no Brasil, um pouco mais de informação com esse vínculo familiar. Então, eu acredito que é muito importante ter essa confiança com o local que você irá contratar por conta desse compartilhamento de informações da sua história familiar, bem como desse prazo de duração de um processo, desse vínculo que você terá com essa empresa. Então, eu sempre falo aqui para os clientes: não fiquem procurando preço, procurem um local que você confia, porque você vai permanecer em um relacionamento com esse lugar por muito tempo. Então, essa é a quarta característica que eu acredito ser muito importante na contratação de uma assessoria. E a quinta característica que eu acredito ser fundamental, que tem um vínculo direto com a quarta característica de confiança, é a realização de uma reunião com as pessoas, com pelo menos uma pessoa, com o líder, né, da equipe, enfim, que será responsável pelo seu processo. Eu, mais uma vez, digo, não confio em assessorias que simplesmente ficam te mandando informações pelo WhatsApp, que te mandam e-mail e que não tem uma conversa, essa proximidade, nem que seja uma reunião virtual com o cliente. Assessoria e cliente, para mim, é muito importante ter esse contato, para que você conheça a pessoa que dará andamento do seu processo, para que você consiga conversar com ela e ver o quão realmente ela tem conhecimento sobre o assunto, tá? Então, para mim, ter uma reunião, nem que seja uma única reunião com essa pessoa, é fundamental, porque o processo, né, a contratação, ela é uma via de mão dupla. A empresa precisa confiar em você, cliente, e o cliente precisa confiar na empresa. E me desculpa, gente, eu faço muito essa associação. Você não contrata um carro, você não compra um carro, me desculpa, sem fazer test drive. Você não sai no escuro, eu vou investir meu dinheiro, vou ficar com um carro por pelo menos 5 anos, 4, 5 anos da minha vida, sem nem ter testado esse carro, sem nem ter sentido, visto se você consegue, se você realmente confia, gosta desse carro. Por que você vai fazer isso com o seu processo de nacionalidade, em que você precisa confiar, gostar e irá investir seu tempo e dinheiro nessa empresa? Então, para mim, eu acredito ser essencial que você contrate uma empresa que esteja aberta a essa comunicação com você, principalmente na fase pré-contratual, para que ela explique como funciona o processo, explique quais são os trabalhos realizados por ela, explique quais são os valores que serão investidos e por que serão investidos. Então, para mim, essa é uma qualidade uma característica fundamental durante a contratação da sua assessoria para o seu processo. A escolha certa da assessoria que dará andamento do seu processo poderá fazer toda a diferença no êxito e na conclusão desse seu processo de nacionalidade europeia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha deixado um pouco mais claro o que vocês devam procurar e até mesmo exigir junto às empresas. Eu fico muito feliz de falar que aqui na nossa empresa nós aplicamos essas 5 características. O pilar, a base da nossa empresa é a transparência junto com o cliente, desde a fase pré-contratual, em que nós fazemos a gravação das reuniões, disponibilizamos essas gravações, em que nós deixamos todo o orçamento detalhado, bem como toda a nossa comunicação até o encerramento do processo. Se você se interessar, vou deixar o link aqui na legenda desse vídeo, caso você queira entrar em contato conosco. Basta clicar aqui no vídeo e agendar uma reunião comigo, que eu vou te atender com o maior prazer. Estou de volta. Toda semana eu lançarei vídeos novos. Eu quero dar bastante dicas para vocês sobre os processos, o que procurar, o que não procurar, o que facilitar, o que não facilitar, tá bom? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no meu canal, ativem o sininho para não perder nenhuma informação e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!